Então vamos imediatamente passar ao pastor Luiz Antônio. Ele já vai estar ministrando a palavra. Meus irmãos, a paz do Senhor. Vamos nos colocar em pé, por gentileza. Quero cumprimentar o pastor Geraldino e toda a coordenação deste evento e agradecer a Deus pela oportunidade de estar convosco esta manhã para falarmos sobre a fé, uma razão para evangelizar. Quero lhes convidar a abrirmos a Bíblia na Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículo de número 11, a parte B. O evangelista irmão Vanderlei já está aqui. O Vanderlei me acompanha lá da igreja em Ivoti. Gálatas 3 e 11, a parte B do versículo diz assim: porque o justo viverá da fé. Vamos repetir duas vezes. Porque o justo viverá da fé. Mais uma vez. Porque o justo viverá da fé. Senhor, estamos em sua presença esta manhã, na sua casa, para pedirmos que o Senhor nos oriente, nos dirija, fale ao nosso coração através da sua palavra. Permita que cada vida que aqui está seja edificada para a glória do seu nome. Em nome de Jesus, amém. Queiram tomar assento, por favor. Meus queridos irmãos, eu quero outra vez me congratular com a iniciativa desse departamento pelo trabalho operoso que os irmãos têm realizado. E queremos imediatamente entrar na apostila, considerando, irmãos, que o meu tempo hoje é muito pouco e eu não poderei ir muito longe. 15 para as 11 eu tenho que estar na casa do pastor Biratã, ele me convocou ontem. Então eu terei que cooperar com os irmãos e sair imediatamente. Mas o Senhor nos dará graça para dentro do tempo que temos, desenvolvermos esta doutrina tão importante. Eu tenho dito que a doutrina da fé é a maior doutrina da Bíblia Sagrada, é a maior doutrina da vida cristã e é a doutrina mais importante da realidade do Evangelho. Não há nenhuma superior a esta. Quando nós falamos em escatologia, todos nós ficamos impressionados, né, com a profundidade das realidades escatológicas, enfim, antropologia bíblica. Mas no conceito neotestamentário e no conceito do próprio Jesus, a maior doutrina é a doutrina da fé. Em segundo lugar, além de ser a maior e também por ser a maior, é a mais complexa de todas. Porque todas as outras doutrinas bíblicas e as experiências da vida cristã dependem da fé. Consequentemente, o princípio da fé, a vida de fé, a experiência de fé para a vida cristã é um princípio vital. Ou nós temos fé, ou estamos mortos espiritualmente. Não há outra, não há uma terceira possibilidade. E por isso a leitura deste texto inicial nesta manhã, que diz: porque o justo viverá da fé. Logo, a fé é um princípio de vida antes de qualquer coisa. Antes de ser um conceito teológico, antes de ser um conceito doutrinário, antes de ser uma concepção
intelectual ou racional, antes de ser um dinamismo espiritual no interior de cada vida, a fé é um princípio de vida. Ou nós temos fé, ou não somos filhos de Deus. Ou nós temos fé, ou não somos cristãos. Ou nós temos fé, ou nós não temos nada na vida cristã. Porque o justo, observe bem a ênfase deste verbo, viverá da fé. A fraqueza da realidade do Evangelho sempre será a fraqueza das experiências de fé. Tudo depende da fé. Quantos compreenderam podem dizer amém? É impossível ser um cristão, ser um filho de Deus, sem a experiência da fé. Em terceiro lugar, nós não vamos encontrar uma definição gráfica da fé na Bíblia. Nós não vamos encontrar uma definição descritiva de fé na Bíblia. Assim como não vamos encontrar uma definição descritiva de Deus, até porque é impossível defini-lo, né? Definir é dar fim, é colocar limites, e Deus não há limites. Nós não encontramos um conceito de Deus na Bíblia. Quando a Bíblia inicia, já inicia assim, ó. No princípio criou Deus os céus e a terra. Deus já se revela pelas suas ações, pelas suas atividades. Estou falando do conceito de Deus para lhes falar de fé. A fé também se revela pelo dinamismo que ela impõe na vida daquele que a possui. Não há um conceito gráfico, descritivo. Agora, há conceitos práticos, teológicos, que nós podemos, através deles, compreender biblicamente o que é a fé. Agora, lhes digo a princípio, antes de qualquer coisa, a fé é um princípio vital, é um princípio de vida, é um princípio essencial. Este versículo é uma das grandes revelações do Antigo Testamento, lá no livro do profeta Abacuque, que lançaria a luz sobre a revelação da graça. Abacuque é que descobriu esta revelação no meio de todas as contrariedades de sua vida, em meio a todas os cataclismas e a degeneração espiritual. Me dá a impressão que o profeta se coloca em pé e diz: mas o justo viverá da sua fé. Como princípio de vida, nós podemos considerar que a fé é uma ação dinâmica interior, a fé é o alimento do dia a dia, a fé é a âncora da nossa alma que nos mantém e nos sustenta em pé em direção aos propósitos de Deus. Agora, há alguns detalhes que nós precisamos desenvolver para nos aprofundarmos. Eu sempre tenho um questionamento, eu ouço pregar de tudo nos púlpitos hoje, mas pregar fé poucas vezes. Eu louvo a Deus pela iniciativa deste seminário de se falar sobre fé. Porque tudo que se ouve hoje nos púlpitos, se ouve tantas coisas lindas e belas, mas fé, que é o essencial, muito pouco. E, consequentemente, se não se ouve, não se pode desenvolver conceitos de fé, porque nós sabemos que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Se não pregarmos sobre fé, nunca saberemos o que ela é, nem como ela opera e nem como ela trabalha. Nós devemos compreender, a princípio, que o Novo Testamento nos apresenta pelo menos 4 tipos diferentes de fé. Se você quiser anotar, por gentileza, pode fazer isso. Em primeiro lugar, nós observamos a fé natural, que existe em todo ser humano, por ser a imagem e semelhança do Senhor. Eu só vou lhes fazer uma citação breve, porque temos que remir o tempo. Vocês lembram daquele moço rico que chegou diante de Jesus, querendo herdar o reino dos céus? Quando se exigiu dele uma fé espiritual, ele cria, mas a sua fé era uma fé natural. O que é uma fé natural? Existe a fé natural? Existe.
Mas o que ela é? É a fé que não vem pela palavra de Deus, e em segundo lugar é a fé que não tem como objeto da sua devoção, da sua piedade, Deus. Porque se define fé em função de duas coisas, da sua fonte e do seu objeto. A fonte da fé bíblica, da fé espiritual, da fé sobrenatural, segundo a concepção de Paulo em Romanos 10:17, a fonte da fé que agrada a Deus, da fé espiritual, da fé sobrenatural, é a palavra de Deus. Logo, para compreendermos a natureza da fé, nós necessariamente temos que compreender a natureza da palavra. Se nós não compreendermos a natureza da fonte, da causa, nós não conseguiremos compreender a natureza da consequência. A fé é uma consequência do ouvir da palavra. Para compreender a natureza da fé, nós teremos que compreender a natureza da palavra. Não é esse o tema hoje, a natureza da palavra, nós estamos falando sobre fé, mas anote aí para você não esquecer mais. No conceito bíblico, a palavra, no sentido etimológico, se define por 3 expressões que dão origem a todas as outras: dabar, rema e logos. O dabar é o conceito etimológico teológico do Antigo Testamento. Rema e logos são 2 conceitos neotestamentários. O nível mais elevado de compreensão da palavra é o logos, que é o próprio Cristo. O rema é a palavra dizente e atuante de Deus, que opera em momentos específicos. Logos é a plenitude da palavra do Senhor. O dabar no Antigo Testamento diz respeito à natureza do próprio Deus através da sua palavra. Para nós compreendermos a natureza da fé, temos que compreender a natureza da causa da fé. E a causa da fé verdadeira é a palavra. Eu repito, a fé se define em função da sua origem ou causa e do seu objeto. Qualquer fé, qualquer tipo de fé que não tenha como causa a palavra de Deus, não é uma fé bíblica, não é uma fé espiritual, não é uma fé sobrenatural, não é a fé evangélica. A fé que agrada a Deus é aquela e somente aquela que vem pela palavra. Quantos compreenderam? Fora disso, é uma fé natural. Pode ter muita fé. Não sei se pode medir tamanho de fé natural, tamanho de fé espiritual, pode. Jesus olhou para uma mulher e disse: mulher, grande a tua fé. Grande. A fé espiritual, há conceitos bíblicos que se pode mensurar. Agora, a fé natural, eu não sei se existe fé grande ou pequena, no sentido natural. Todos os homens possuem uma fé natural. A fé natural é aquela que não é originada pela palavra de Deus. É originada por conceitos, por convicções, até por experiências místicas. Nós observamos hoje aí tanta gente fazendo milagres, além da realidade dentro da igreja, não é? Nós observamos hoje gurus, bruxos, paranormais, videntes. Mas que fé é aquela para operar milagres? Se é que aquilo é milagre. A Bíblia diz que até pode ser, né? Que é possível que Satanás faça milagres. Agora, aquela fé que está operando aquele milagre pode ser do tamanho que for. Hoje, principalmente no Brasil, há cirurgias espaciais, há tanta coisa que se faz, pode ser do tamanho que for, mas não é uma fé que vem de Deus, não é uma fé espiritual, não é uma fé sobrenatural. A única fé que agrada a Deus e que é uma fé espiritual é aquela que vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Amém? Então a fé se define em função da sua origem e em função do seu objeto. A origem é a palavra. O objeto da fé é o próprio Deus. Escrevam isso porque há um movimento teológico
que percorre o mundo há 30 anos e chegou no Brasil, infelizmente, e a causa dos maiores movimentos neopentecostais espúrios, deixe-me abrir um parênteses, nem todos os movimentos neopentecostais são espúrios, evidentemente que não. Há boas igrejas neopentecostais por aí, nós temos que respeitá-las, glória a Deus por elas, mas há movimentos espúrios neopentecostais e também neoevangélicos. Onde é que está a origem desta impureza em suas convicções? Que eles têm fé na fé. A sua fé não é em Deus, é fé na fé. Ou seja, Deus se torna apenas um objeto do uso da minha fé. Eu tenho que mandar e Deus tem que fazer. Eu digo que Deus tem que me dar 10 reais porque eu dei um e Ele vai ter que me dar. Eu coloco Deus contra a parede e Ele tem que fazer? Não. A fé verdadeira, a fé que tem como origem a palavra de Deus e tem como objeto Deus, ela reconhece que o Senhor Deus é o soberano de todas as coisas. Louvado e bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Esse movimento da fé na fé surgiu entre as décadas de 50 e 60, nos Estados Unidos da América, e se espalhou hoje pelo mundo, chegou no Brasil. Às vezes nós não entendemos a origem doutrinária, os conceitos teológicos de algumas igrejas que estão por aí, que pregam tudo que é barbaridade. É isto aí, é fé na fé, não é fé em Deus. Torna Deus um mero objeto da vontade humana, um joguete da vontade humana, que Deus é obrigado a fazer o que eu quero. Inverte os polos. É o homem querendo fazer um Deus à sua imagem e semelhança. Não é o homem que é a imagem e semelhança de Deus. Inverte. É o homem querendo ocupar o lugar de Deus e Deus agindo e reagindo conforme a imagem e semelhança do ser humano, se isso for possível. Fundamentado no quê? Em distorções da palavra de Deus. Queridos, vamos continuar crendo na palavra de Deus como ela é. Como ela é. Para que tenhamos uma fé genuína, uma fé espiritual, uma fé que agrada a Deus. A fé natural, então, é aquela que o seu objeto não é Deus e que a sua origem não é a palavra de Deus. Ela existe? Existe. Existe. A psicologia dá algumas definições paralelas à fé. Quem está fazendo faculdade de psicologia sabe que hoje a psicologia ela explora muito essa área, não é? A parapsicologia, evidentemente, não é reconhecida ainda como uma ciência oficialmente, mas já há abertura para ela nas faculdades. E se explora muito o que é esta fé natural. Para nós não interessa, porque nós sabemos que ela não leva a lugar nenhum. A única fé que nos leva aonde nós queremos chegar é a fé que vem pela palavra de Deus. Segundo tipo de fé que o Novo Testamento fala é a fé salvadora. Efésios capítulo 2:8. Vamos todos juntos? Pela graça sois salvos. Vamos de novo? Pela graça sois salvos mediante ou por meio da fé. E isto, mas olha aí, viram? Toda a fé verdadeira, ela vem de Deus e, evidentemente, ela vai em direção a Deus. Louvado é o nome do Senhor. A fé salvadora é o segundo tipo de fé. Agora, há um terceiro tipo de fé que o Novo Testamento nos demonstra, que é a fé como um dom. A fé como um dom do Espírito Santo. Vamos abrir a Bíblia, pelo menos para identificá-la? Por gentileza, cadete placas IBA 4337. Cadete placas IBA 4337 está em frente à garagem, irmão. E estão já para guinchar o seu carro, porque o proprietário da garagem está nervoso. IBA 4337, por gentileza. Muito obrigado.
Vamos apenas localizar na Bíblia onde está a fé como um dom. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 9 diz assim: e a outro pelo mesmo Espírito a fé. Acharam? Viram como a doutrina da fé, ela está implícita em todas as outras doutrinas, em todas as outras experiências da vida cristã? Por isso ela é complexa para se definir. Agora, nós vamos observar aqui, todos nós sabemos que os dons pneumatológicos, paracletológicos, os dons do Espírito Santo, se classificam em 3 tipos. Quais são os 3 tipos em que os dons se classificam? Quem lembra? Hein? Falem, pode falar alto. Estamos no seminário. Quais são os 3 tipos? Falem, queridos. Eu já ouvi as respostas certas aqui, não se constrangam. Poder, inspiração e revelação. Certo? Há outras maneiras de se expressar, mas dentro do mesmo conceito. Poder, inspiração e revelação. Os dons de inspiração ou comunicação estão implícitos já no início. Depois, os dons de revelação. Mas os dons de poder são 3. Operação de maravilhas. Qual é o outro? Dons de curar e a fé. Onde é que a fé entra nessa classificação? É que ela ativa os outros 2. Se você não tiver fé, não pode declarar a palavra da cura divina. Se você não tiver fé, não pode agir na dimensão da operação de maravilhas. A fé é o dom que ativa os outros 2. Ou seja, eles andam juntos. Quantos compreenderam podem dar glória a Deus? Assim como nos outros tipos de dons, há um que ativa os outros 2, eles trabalham juntos. Ok? Para entender profecia e variedade de línguas, tem que ter discernimento de espíritos. Não existe profecia verdadeira e nem variedade de línguas, se aquele que está sendo usado pelo Senhor ou a igreja não tem o discernimento de espírito, senão a coisa vira uma confusão. Eles trabalham entrelaçados. Assim é a fé. A fé, como um dom do Espírito Santo, existe para ativar os outros 2. Quantos entenderam podem dizer amém? E o 4º tipo de fé que o Novo Testamento nos demonstra está em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Timóteo diz assim, Paulo diz assim a Timóteo: trazendo à memória a fé não fingida que em ti há. Observem o contexto para vocês verem que esta fé que Paulo fala é diferente das outras. O qual habitou primeiro na tua avó Lóide, e em tua mãe Eunice, primeiro na avó, depois na mãe, e agora habita em ti também. Que fé é esta? É a fé como um sistema de vida, como um sistema doutrinário. É o 4º tipo de fé. Viram como a doutrina da fé é complexa e fundamental e profunda? A fé como um sistema doutrinário é toda aquela gama de convicções doutrinárias, teológicas que nós possuímos. Amém? Quantos compreenderam? Quais são os 4 tipos de fé? Vamos de novo. Quais são os 4 tipos? Número 1. Número 2. Número 3. Número 4. Ok. Vamos de novo. Número 1. Já escreveram? Já entenderam? Pode dar glória a Deus? Eu não posso sair daqui se todos não entenderam. Ok? Vamos entrando devagarinho. Vamos de novo. Número 1. Número 2.
você fechasse os seus olhos, levantasse as suas mãos dos céus e pedisse: Senhor, dá-me a verdadeira fé. Clame, eu quero ouvir você clamar. Oh, aleluia. Aleluia. Amém. Agora que você já compreendeu quais são os tipos de fé que a Bíblia fala, já compreendeu que a fé é um princípio de vida. O justo viverá da fé. Mas, pastor, me dê mais um argumento de que a fé é um princípio de vida para que a vida cristã seja genuína. É claro que dou. Romanos capítulo 14, versículo de número 23. O final do versículo. Tudo o que não é de fé é hein? Vamos repetir esse versículo? Tudo. De novo. Veja bem, eu posso estar pregando aqui e os irmãos estarem dando glória a Deus, mas se eu não estiver pregando aqui fundamentado numa fé que agrada a Deus, eu estou pecando. Compreenderam ou não? Hein? Eu posso estar cantando no coral, posso até ser pastor, mas se a minha vida de louvor, de ministério, não estiver fundamentado numa genuína fé, eu estou pecando. Hã? Eu posso estar sentado na igreja, dando glória a Deus, e até dando dízimo, ou por obrigação, ou dando dízimo para prosperar. Não estou agradando a Deus, estou pecando. Você só deve dar o dízimo por fé, para agradar a Deus. Tudo que não é de fé é pecado. Tudo. Qualquer coisa que você faça, que não tem como fundamento a experiência dinâmica da fé na sua vida, é pecado. Por quê? Porque Deus não aceita. Porque o objeto desta fé não é Deus. A fé tem um direcionamento: agradar a Deus. Porque, repita comigo, sem fé é impossível agradar. O antônimo: só é possível agradar a Deus com fé. Aqui está o princípio. Tudo que eu venho fazer na casa de Deus, tudo que eu venho fazer na casa de Deus, ou para Deus, tem que ser por fé. Eu louvei a Deus pela palavra introdutória que o pastor Geraldino trouxe hoje, ao dizer dos fundamentos da nossa igreja, dos compromissos que nós temos com a nossa história, com as nossas convicções. E eu quero louvar a Deus por esse posicionamento, que nós vivemos hoje numa verdadeira Babel de convicções. Tem gente que não sabe mais o que é o verdadeiro Pentecoste. Há uma banalização do Pentecoste. Há uma banalização do Pentecoste. Há uma banalização da vida cristã entre nós mesmos. Não estou falando com relação a outras denominações, não, entre nós mesmos. Há uma banalização. Isso aponta uma fraqueza da fé. Porque a grande pergunta é a seguinte: como a nossa igreja, os nossos irmãos do passado, viviam de forma até mais difícil, em ambiente mais hostil, e a vida cristã deles era mais rígida? Era ou não era? Sim ou não?
Quem conheceu a igreja do passado sabe que a vida cristã era mais rígida. E como é que dava certo? Tem coisas na igreja Assembleia de Deus do passado que nós olhamos hoje, meu Deus, mas será que é assim mesmo? Isso até parece uma ignorância. Como é que dava certo? Porque a faziam por fé. Esta é a explicação. Faziam para agradar a Deus. O desejo daquela disposição, daquela renúncia para nós hoje até incompreendida. Por que tinha que ser tão rígida a doutrina, o modus vivendi da igreja, os costumes? Por que era tão rígido? Hoje o pastor faz de tudo para ajeitar, e equilibra daqui, e equilibra de lá, e um pouco aperta e um pouco frouxo, não agrada a ninguém nunca. Onde é que está o problema? O problema não está em apertar e frouxar, o problema está na falta de fé genuína. O problema está nisto. E se não há fé genuína, é porque não está havendo palavra e ensino genuíno, porque eu disse aos irmãos que a fé é consequência da palavra. Então o problema não está em frouxar, em apertar, em liberar, não é nada disso. O problema está na falta de fé verdadeira que vem pela palavra de Deus. Se você faz o que faz para agradar a Deus, e isto está de acordo com a palavra de Deus, Pedro diz que esta fé que agrada a Deus, que é mais provada do que o ouro que perece, é recebida como louvor e ações de graças diante de Deus. Eu pretendo lhes provar hoje ainda que só tem um tipo de fé que agrada a Deus. Só tem um tipo. Só tem um tipo de fé que vai nos levar para o arrebatamento. Só tem um tipo de fé que vai nos dar direito ao céu. Não é qualquer fé, não. Eu vou lhes provar pela Bíblia hoje ainda, se o tempo me for propício. A verdade é, queridos, que toda a questão, tudo que você faz, faça por fé. A maneira como você canta, a maneira como você prega, a maneira como você se veste, a maneira como você adora, faça por fé, senão não adianta. Não adianta. Não adianta. Faça por fé. Faça fundamentado numa fé espiritual, que tem origem na palavra e que tem como objeto Deus. Quando a nossa fé tem por objeto agradar aos irmãos, dá problema. Quando a nossa fé tem por origem o que o pastor diz, não o que a palavra diz, tem problema. E glória a Deus quando o pastor diz o que diz a palavra, porque aí dá tudo certo. Aí dá tudo certo. Agora, a sua fé tem que estar fundamentada na palavra de Deus. Tem que ter como objeto o próprio Deus. Vamos adiante. Vamos tentar descobrir conceitos de fé, porque a primeira parte da apostila é essa. O que é fé? Esse é o grande problema. Afinal de contas, o que é fé? Deixe-me dizer aos irmãos que para nós irmos compreendendo a definição da fé, página 3 da apostila, nós temos que avaliar alguns versículos bíblicos cujas orientações teológicas nos dão algumas orientações para que cheguemos a uma definição. Esta fé espiritual, que tem origem na palavra, e que tem por objetivo agradar a Deus, ela não é um ato estático, ela é uma ação dinâmica do Espírito Santo dentro da nossa vida. Ok? Escreveu aí? A fé é uma ação dinâmica do Espírito Santo dentro da nossa vida.
Por isso que todas as vezes que você vai observar Jesus agindo em cima da fé, e Jesus só agia na vida das pessoas em função da fé. Quando Jesus não encontrava a fé, ele não podia agir. Assim como aqui esta manhã, se Jesus não encontrar fé no seu coração, sinto decepcioná-lo. Olha aqui para mim, não vai acontecer nada. Você vai sair daqui vaziozinho da Silva e Souza. Não vai acontecer nada. O Senhor só age em cima da sua fé. Por isso que a Bíblia diz, a fé é o fundamento. O fundamento é aquilo que está embaixo. Sim ou não? Tudo é construído em cima do fundamento. E Paulo diz, eu como sábio arquiteto, pus um firme fundamento. Então a fé é o fundamento das ações divinas. Quando a palavra é pregada, o céu se abre, Deus quer vir ao seu encontro, Ele vem procurando o seu fundamento. E o seu fundamento para estar aqui tem que ser fé. E quando o Espírito Santo acha o fundamento da fé, aí não tem problema. Não tem nada que impeça a ação de Deus na sua vida. Se achar o fundamento chamado fé. Agora, esta fé espiritual, que tem origem na palavra, e que tem como objeto Deus, ela é uma ação dinâmica que inclui algumas atividades práticas. Primeiro, crer e confiar completamente na revelação total do Evangelho. Escreva isso porque mais tarde nós vamos explicar. Meus queridos irmãos, não esqueça de desligar o celular, viu? Nós estamos na casa de Deus. Por favor, desliguem, aqui é o lugar de adoração ao Senhor. Esse modernismo às vezes nos traz problemas, não é? Nós ficamos dependentes desta coisa. A gente acostuma e precisa dia a dia. Agora entendam bem. A fé implica crer e confiar na revelação total do Evangelho. Se você compreendeu isso, digam glória a Deus. Segundo lugar, não existe fé verdadeira sem arrependimento. Toda a experiência inicial da fé, é arrependimento. Tanto a fé como um dom, como um sistema de doutrina, a fé salvadora, tudo inicia-se no arrependimento. É por isso que Jesus dizia a Nicodemo, se não nascer de novo, tu não pode. Essa expressão não pode é a única vez que saiu da boca de Jesus. A única vez que a Bíblia registra um não pode de Jesus é dessa vez. Os irmãos já pararam para observar isso? É a única vez que a Bíblia registra Jesus dizendo não pode. Se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Saiu da boca de Jesus, foi Jesus que disse. A experiência inicial da fé é a experiência do arrependimento. A experiência dinâmica e contínua da fé é obediência à palavra de Deus, em terceiro lugar. Paulo fala em Romanos capítulo 1, a obediência que vem da fé. Romanos capítulo 1, versículo 5. A obediência que vem da fé. Você está na igreja obedecendo, obedeça por fé. Não obedeça na marra. Não obedeça para agradar, obedeça por fé. Creia na palavra de Deus e obedeça por fé. Eu sempre faço uma comparação entre a fé singela dos nossos primeiros crentes de nossa igreja, e eu não sou tão velho assim, também já não sou tão novo, já não sou tão novo, mas convivi com uma parte da primeira geração. E eu me lembro da fé singela e pura de alguns irmãos. E, evidentemente, aqui a nossa igreja mãe, os irmãos aqui também lembram. O pastor dizia uma palavra, e os nossos crentes tinham uma fé tão singela, tão pura, tão simples,
Porque eles entendiam assim, o pastor é o homem de Deus, ele falou, está falado. E sabe que dava certo aquilo, irmão? Às vezes até coisa simples, às vezes sem muita explicação, mas a fé era uma fé tão singela, tão simples, uma fé tão pura que agradava a Deus, que o Senhor agia de maneira sobrenatural. Louvado e bendito é o nome do Senhor. Então, uma experiência natural, essencial, espontânea da fé é a obediência. E, consequentemente, esta fé verdadeira, que obedece, que crê na totalidade do Evangelho, que tem como experiência inicial o arrependimento, esta fé é uma fé que nos leva a uma dedicação pessoal completa ao Senhor. Esta fé, consequência, digo de novo, do arrependimento, da confiança plena na palavra de Deus, da obediência à palavra, esta fé desemboca numa dedicação pessoal e fidelidade plena ao Senhor Jesus e à sua palavra. Quantos compreenderam até aqui? Eu lhes disse que falar de fé não é tão fácil, né? A gente tem que ir entrelaçando conceitos. Mas a noção que se tem, não, a fé é uma coisa, não é simples, não. Vamos mais adiante. Hebreus capítulo 11. E Tiago 2:26. Eu gostaria que os irmãos estivessem com a Bíblia aberta nestas duas porções. Nós temos que localizar nesses dois versículos bíblicos duas dimensões, duas áreas em que a fé é um princípio ativo. A primeira área em que a fé é um princípio ativo, a primeira dimensão, é na dimensão tempo. Aonde está a fé como um princípio ativo na dimensão tempo? Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz assim, todos repitam comigo. Ora, a fé é, até aqui. Este verbo este verbo ser, que está aqui no presente, ele nos dá imediatamente um conceito da fé na dimensão temporal do tempo presente. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Observaram? A fé é um fundamento que nos empurra para o futuro, das coisas que se esperam lá na frente. Amém? Então aqui nós temos a dimensão futura da fé partindo do fundamento do presente. Ou seja, a fé está com a sua estrutura baseada hoje, mas olhando para frente. A fé nunca está olhando para trás, nem para a direita, nem para a esquerda. A fé está olhando para frente. Então, identificamos aqui a dimensão presente da fé saindo de um verbo imperfeito para um verbo perfeito. Logo, o conceito não está no mas está no esperam. Está nas coisas que se esperam. Diga comigo, as coisas que se esperam. Logo, no futuro, a fé o que é? A fé é uma esperança fundamentada na palavra de Deus. Nós estamos olhando para frente e nutrindo a esperança de que amanhã, a palavra que hoje é o fundamento, também vai se cumprir amanhã sem nenhuma dúvida.
Por que que nós cremos que a fé amanhã é uma esperança que se cumprirá? Porque hoje ela já não é mais esperança, hoje ela é um fundamento que nos firma, que nos sustenta a nossa estrutura da vida cristã. Logo a fé no futuro é, diga comigo, esperança. E a fé no presente o que é? Olhe Tiago capítulo 2, versículo 26, está aí na apostila, não precisa ir na Bíblia não. Está aí na apostila de forma gráfica. Tiago capítulo 2, versículo 26, fala da fé viva na apostila, no 1.3, diz assim, ó. Assim também a fé sem obras é morta. Ponto. Observar que aqui o verbo ser dá a definição final. Lá em Hebreus o verbo ser dá o fundamento do futuro, mas aqui ele dá a definição final. O que que a Bíblia diz? A fé sem obras é morta. Está no tempo presente, a definição é final, é total, é completa. O que quer dizer isso? Hoje, na dimensão do tempo presente, a fé não é esperança. Hoje, aqui agora, enquanto eu estou aqui, neste dia hoje, a fé é alguma coisa que eu estou realizando fundamentado na palavra do Senhor. Portanto, quem tem fé hoje não está em casa dormindo, não está em casa passeando. Quem tem fé agora está fazendo alguma coisa para Deus hoje. É aqui que está a relação plena da fé com as obras, que no presente a fé se relaciona direto, amanhã a fé é esperança, mas hoje a fé é obras. Isso quer dizer que quem tem fé está fazendo alguma coisa para Deus hoje, aqui, agora. Quem tem fé já está trabalhando no projeto que Deus disse que vai se realizar daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, mas ele já começou a trabalhar hoje por fé. Xarabaharabacandarabarra. Porque a fé hoje, no presente, ela é prática, ela é obediência à palavra de Deus, ela é ação, consequência de um princípio vital que nos move. Quantos estão compreendendo? Diga comigo, no presente a fé é ação. No presente a fé é obras. Amanhã é esperança, mas hoje é obediência à ordem do Senhor. Quem tem fé hoje não está esperando alguma coisa, ele já está realizando alguma coisa para Deus. Aleluia! Ele não está projetando, ele já está com a mão na massa. Ele já está em atividade plena. Quantos compreenderam? Podem dar glória a Deus? Agora, no que diz respeito ao futuro, a fé é esperança. É a certeza das coisas que, diga comigo, se esperam. Agora, não é uma certeza inócua, teórica, é uma certeza baseada em substância. Por quê? Porque a fé é o firme fundamento, viram? É uma certeza baseada em substância. Há uma substância real, palpável. E esta substância real, palpável, este firme fundamento que nós conhecemos, é consequência da origem da fé que é a palavra, e do seu objeto, Deus. A palavra pregada e a existência do próprio Deus são os fundamentos imutáveis da nossa fé. Eu estou procurando olhar nos olhinhos de vocês, aqueles que alcançam, para ver se vocês estão entendendo. O fundamento da nossa fé é a palavra, que é uma realidade que não volta vazia. Ou seja, a palavra foi o que mobilizou o universo através da ordem divina e tudo se fez. Nós sabemos que a palavra já se cumpriu e se cumpre, e se ela já se cumpriu e se cumpre, ela se cumprirá amanhã. Por isso a nossa fé é uma esperança. O objeto da nossa fé é o próprio Deus. Se o nosso Deus existe, a nossa fé tem fundamento.
Se a palavra de Deus é real, a nossa fé tem fundamento. A nossa fé não é uma teoria, não é uma invenção, não é uma fábula, mas é um fundamento que nos projeta para um futuro de glória. Louvado é o nome do Senhor. A fé é a certeza das coisas que se esperam. Então, no presente, a fé é atitude, é ação, é obras. No futuro, a fé é esperança. E no passado, daqui um pouquinho mais, nós temos que ir ao crente Abraão para ver o que é a fé no passado. Qual é a dimensão espacial da fé? O que é a dimensão espacial da fé? Nós estamos falando da dimensão temporal, mas tem mais uma dimensão no espaço. Está aqui em Hebreus capítulo 11. É a prova das coisas que não se veem. Aonde a fé se localiza, então? No mundo invisível. No mundo invisível. A fé não se localiza nas coisas visíveis. A fé se localiza no mundo invisível. Por quê? Porque o nosso Deus é Espírito. E nós cremos que Ele existe não porque vemos, mas porque nós o conhecemos, pois Ele transformou a nossa vida. Na dimensão espacial, a fé se localiza no invisível. É por isso que quem é da fé, quem vive por fé, para muitos ele é louco, ele está sempre vendo coisa que ninguém vê. Ele está sempre olhando alguma coisa que ninguém consegue enxergar. Sabe como é que eu conheço meu encarregado de congregação que tem fé? Ele está lá cuidando, eu chego lá, pastor, amanhã a igreja vai crescer, nós vamos fazer um congresso, nós vamos construir uma nova igreja, o senhor me dá liberdade, pastor, para iniciar aqui, a igreja vai ser, eu fico olhando para ele, eu digo, este homem tem fé, ele tem fé. Agora aquele que você diga, pois é... Será que vai dar? Temos que fazer o cálculo. Pois é, pastor, será que o senhor não dá um jeitinho lá de mandar um dinheirinho dar certo para a gente construir? Eu digo, não vai funcionar nada. Porque ele não tem fé. Agora quem tem, pastor Geraldino, ele é cheio de sonhos, de projetos, de planos. Você conversa com ele 15 minutos e ele está sonhando. Ele está trazendo do mundo invisível as coisas como se já existissem. Para ele as coisas já são reais, já está na sua mão. Porque a fé materializa no nosso espírito aquilo que Deus tem prometido para nós, porque traz do invisível para o visível de nossa alma. Aleluia. Você conversa com alguém que não tem sonhos, que não tem projetos na obra de Deus, é porque ele não tem fé. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Já falamos o que é a fé e como ela vem pela palavra. A importância da fé, eu resumi em 14:23 de Romanos, tudo que não é de fé é pecado. Pregar, se não for por fé, está pecando. Deus não aceita. Cantar. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Agora, a fé é tão preciosa, a preciosidade da fé. Me parece que o apóstolo Pedro recebeu uma comissão especial da parte de Deus para falar em fé. Na primeira epístola de Pedro. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Pedro 1:3.
que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, mediante a fé. O que nós temos no mundo futuro é guardado para nós mediante a nossa demonstração de fé. A herança que nós temos no futuro, a vida eterna, tudo que está guardado para... Viram a importância da fé? Isso quer dizer que sem fé você não tem nada, nem no presente e nem no mundo futuro. Nem no mundo futuro. A nossa herança incorruptível, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação. Amém? Em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa. Ou seja, a experiência de fé necessariamente ela é acompanhada de contristamentos momentâneos. Simplesmente pelo fato de que a experiência e a vida de fé contraria tudo o que o nosso mundo nos apresenta. E Pedro ensina, importa. Agora importa, é necessário que sejais contristados em várias tentações, para quê? Para que a prova do quê? Da vossa fé, e olha aqui a preciosidade da fé, repita comigo essa linda expressão, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo. A sua fé, a minha fé, é muito mais preciosa do que o ouro purificado. Qualquer ouro mais puro que você já conheceu ou já ouviu falar que tivesse existido na terra, a sua fé vale muito mais do que todo o ouro da terra purificado. E é esta fé que é purificada tanto quanto é o ouro, é a única fé que é achada em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Ou seja, quando Deus vê um dos seus filhos em tribulação e sofrimento por amor à sua fé, e ele está resistindo bravamente, e ele diz para todo mundo, eu estou sendo provado, mas eu creio em Deus, eu louvo ao Senhor. É esta fé que agrada aos céus. É esta fé que coloca o Senhor Jesus em pé para receber as suas orações. Aleluia. E nessas horas de contristamento e de luta da nossa fé, e olha o versículo 9, Pedro diz, alcançando o fim da vossa fé. O fim da fé, da trajetória de fé, é a salvação plena da nossa alma, quando estaremos para sempre com o Senhor Jesus. Agora, meus queridos irmãos, nesta hora de provação em que a nossa fé preciosa está sendo colocada em destaque, porque o momento da provação é quando a nossa fé realmente aparece. A fé não aparece no momento... Eu tenho dito, pastor Geraldino, quem diz que a vida cristã é fácil para os novos convertidos, mentiu. Tem muita gente mentindo aí no púlpito. Nós temos agora, e com muito respeito a todos, eu digo isso, mas tem coisas que no sentido teológico dá um choque na gente. Nós temos agora, nos nossos púlpitos, uns hinos que diz que Deus tem braço de aço, capacete de ferro, perna de amianto. É um Robocop. Esse não é o meu Deus. Esse Deus não está na Bíblia. Este não é o meu Deus. Você se assustou? Eu sei que se assustou porque faz muito sucesso esse tipo de hino hoje. Isso é antibíblico. Esse Deus de objeto desse tipo de louvor não é o Deus que gera fé. É o Deus que gera um triunfalismo humano que não tem nada a ver
A minha Bíblia diz que o meu Deus, o seu braço não está encolhido, para que não possa... Isso sim. E depois, nós temos hinos hoje que além do braço de ferro de Deus, e que o crente ri na cara do diabo, irmão, isso não tem base bíblica. Isso não tem base bíblica. E eu disse aos colegas de altar lá nos Judeus Missionários, na nossa noite de oração, que temos todos os anos, eu disse, vamos cuidar com o que nós pregamos aqui. Vamos cuidar com o que nós pregamos. Nós podemos gerar uma paranoia religiosa que não tem nada a ver com Bíblia. Deus não está em paranoia religiosa, nós não somos loucos nem doidos. Nós somos pessoas que creem na Bíblia como ela é. O verdadeiro Pentecostes não é doidice, nem loucura, desenfreada, não. O verdadeiro Pentecostes tem base bíblica, está de acordo com a palavra de Deus. Eu disse aos meus colegas na noite de sexta-feira, vamos cuidar com o que nós pregamos. Cuidado. Isso aqui é muito sério. E se gera uma visão de um crente triunfalista, que não tem prova, que ri na cara do diabo. Irmão, não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz assim, o meu Jesus disse, no culto de Santa Ceia, que Jesus pregou os capítulos 13, 14, 15, 16 de João, e a oração do capítulo 17, ele diz lá no final do capítulo 16, no mundo tereis lutas e aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A verdadeira fé que acha louvor e glória diante de Deus tem que ser provada. Pedro diz, importa esse cristianismo que diz que crente não vai ter prova, que vai ter dinheiro a vida toda no bolso, que vai ter casa bonita sempre, carro zero, isso não é o cristianismo bíblico, isso é contra a fé. Porque a fé verdadeira diz, com carro ou sem carro, glória a Deus, com casa ou sem casa, glória a Deus, com dinheiro ou sem dinheiro, glória a Deus. É esta fé que acha louvor diante de Deus. Estão querendo levar a Assembleia de Deus para outro rumo. Nós aprendemos a ser crentes de fé, que serve a Deus mesmo em meio ao sofrimento. Porque o mais precioso não é o que nós vemos, o mais precioso é o que nós não vemos, mas sabemos que nos espera. Que nós já temos, está guardado para nós pela fé. E se nós nos mantermos firmes na fé, ninguém nos tira o que Deus tem preparado para nós. Quantos podem levantar a sua mão para o céu e glorificar a Deus? Ninguém nos tira. Ninguém tira de quem tem fé o que está preparado para ele. É promessa bíblica, pastor, está guardado. Está guardado mediante a fé. O que Deus prometeu para você é uma herança incorruptível. Todas as promessas de Deus não se podem corromper. Se você guardar a sua fé, Deus guarda o que prometeu para você. Ninguém pode tocar, ninguém pode tirar, ninguém pode roubar, aleluia. Porque só depende da sua fé. Ora barracharabacantaramahachúria candarama. Ora barrachúria candaramahachantaramaha. Ora barrachúria candaramaharabarras. Aleluia. 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 Glória a Deus. Meus irmãos, desta forma, nós já falamos sobre a importância da fé, sobre a fé viva, que possui obras, que gera saúde, salvação, vida eterna. A convicção está na página 3 aí da nossa apostila, não mais adiante, não é? A minha original é 3, mas na sua está mais adiante, está na 4. A fé possui uma base firme, é o próprio Jesus, está em Jesus. A sua base é o Cristo vivo.
É esta fé que produz vitórias, que vence o mundo. Olha o que João disse: todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E esta fé que vence o mundo é aquela que crê que Jesus é o Filho de Deus. Louvado é o nome de Jesus. Já falamos sobre a relação entre fé e obras, que no presente a nossa fé são atitudes, são ações. Quando a Bíblia fala em obras, está falando em atitudes, está falando em ações, atitudes de fé. Amém? Lembram por que Josué e Caleb entraram na terra? Porque quando eles vieram dar testemunho do que viram, os outros murmuraram. Eles se colocaram diante da congregação e disseram: já que nós vamos morrer mesmo, vão nos apedrejar? Termina por aqui mesmo, agora vamos morrer confiando em Deus. Rasgaram a roupa. E rasgar a roupa publicamente no Antigo Testamento era símbolo de morte, de quem estava amaldiçoado. Rasgaram a roupa, colocaram terra na cabeça e disseram: a terra é boa, e se o nosso Deus quiser, Ele vai nos dar a terra. Porque exigia alguém com atitude de fé. Os outros todos desapareceram, mas Josué e Caleb entraram na terra. Aleluia! Porque a fé hoje é atitude. Louvado e bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu estou concluindo dentro dos próximos minutos. Já recebemos o pastor Valdemar, é uma alegria tê-lo aqui, servo de Deus. Mas eu quero concluir lhes falando sobre a única fé que agrada a Deus. Isso não está na nossa apostila, mas eu gostaria que você, por alguns minutos, estivesse com a sua Bíblia aberta em Romanos capítulo 4, e logo após, você estivesse com a Bíblia aberta em Gálatas capítulo 3. Romanos capítulo 4 fala de Abraão e Davi. É a doutrina da justificação pela fé. Alguns versículos que nos chamam a atenção. Olha o versículo 3. Pois que diz a Escritura: creu Abraão em quem? Creu Abraão em? E isto lhe foi imputado como justiça. O que é imputar? É dar um crédito a alguém, sem que ele mereça. Mas como eu gosto do meu querido irmão Agenor, eu fico de fiador dele. Foi isso que Deus disse para Abraão: Abraão, tu ouviu a minha voz e eu vou te dar um crédito. Tu não tem crédito em lugar nenhum, Abraão. Ninguém vai crer em você, mas eu vou te dar um crédito. Amém? Abraão não fez obra nenhuma, mas ele creu. Sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. E eu imagino alguém perguntando assim: Abraão, onde é que o senhor vai? O senhor está arrumando as malas? Quem era Abraão? Ele era um industriário metalúrgico de Ur dos Caldeus. Ele não era beduíno, ele não conhecia nada de deserto nem de campo. Ou melhor, não é que ele não conhecia, ele não vivia no deserto. Ele vivia numa cidade, uma das maiores metrópoles sumérias da época. Ele era um industriário da área de metalurgia. No livro A Bíblia Tinha Razão, está escrito isso baseado na arqueologia da época. Ele construía ídolos. Mas Abraão olhava para aqueles ídolos e dizia: tem que ter alguma coisa maior disso aqui para que eu possa adorar. Não é possível que eu construa um ídolo, vendo, depois até que me dobrar, dizer que ele é meu Deus. Deus viu em Abraão alguma coisa diferente. Sai da tua terra, tu não pode estar no meio dessa coisa, sai. E Abraão arrumou as malas, e eu imagino, pastor, o Abraão arrumando as malas. Alguém perguntando: onde é que o senhor vai, seu Abraão? Não sei.
Mas o senhor tem endereço? Só diz que eu tenho que seguir uma voz que me fala. Mas que voz é essa, seu Abraão, que lhe falou? Também não sei o nome dele, nem de onde veio, mas entrou algo aqui dentro do meu coração e eu vou seguir essa voz. Mas o senhor sabe a cidade para onde vai? O senhor sabe a estrada, a rua? Ele lhe deu um mapa? Não, ele só disse que vai me encontrar ali na frente e vai me mostrar. Sai para uma terra que eu te mostrarei. E lá saiu Abraão caminhando. A Bíblia diz que isto lhe foi creditado como justiça diante de Deus. Lhe foi imputado. Aquele que faz qualquer obra não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, porém crê naquele, ver um objetivo da fé. Abraão não teve nenhuma convicção de que ele era bonzinho. Não, ele simplesmente creu. Ele creu. Aleluia. Ele creu naquele que justifica, a sua fé lhe imputada como justiça. Davi também declara, e assim por diante, vai narrando a história de Abraão. E lá no versículo 12, 11 e 12, recebeu o sinal da circuncisão, o selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem. Ou seja, ele recebeu um sinal simplesmente por fé. Foi circuncidado, teve uma marca de Deus por fé. Ele não sabia naquilo o que ia dar, para que fosse pai de todos os que creem. E fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé de Abraão, nosso pai, que tivera na circuncisão. Onde é que o senhor vai chegar, pastor? Espere um pouquinho, eu já chego lá. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei, Abraão a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Versículo 16, portanto é pela fé para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente os da lei, mas também o que é da fé de Abraão, o qual é o pai de todos nós. Quantos estão compreendendo? Versículo 18, o qual em esperança creu contra a esperança. Ou seja, ele não tinha nada para crer. Ele não tinha razão humana nenhuma para crer. Ele simplesmente ouviu uma voz. A Bíblia diz assim, ó, e apareceu o Senhor a Abraão. Não, pastor, então ele não só ouviu uma voz que o Senhor apareceu, Deus é o que é a sua palavra. Quando você ouve a voz de Deus, é como se a palavra de Deus é como se você estivesse vendo o próprio Deus. Deu para entender um dos principais segredos da fé? Você não precisa ver Deus visivelmente, graficamente. É só você ouvir a voz dele, você sabe quem ele é, sabe quem ele está aí, que ele está aí. E ele saiu, crendo na esperança contra a esperança. Ele não tinha nada para crer, para acreditar, humanamente falando, naquela doidice, a sua idade, assim será a sua descendência. E lá saiu Abraão, começou a ser provado. Mas a Bíblia diz assim, ó, olha a confirmação do que diz Pedro, que a nossa herança incorruptível está guardada mediante a fé, mas ele não enfraqueceu na fé. Diga à pessoa que está ao seu lado, em nome de Jesus, não enfraqueça na fé. Porque o que te espera é muito precioso. Não enfraqueça. Não enfraqueça na fé. Você não pode fraquejar. Não pode voltar para trás. Porque tudo que Deus tem para você está guardado mediante a fé. Tudo que Deus tem para você está guardado mediante a sua fé. A única razão pela qual Abraão não perdeu tudo,
é porque apesar das suas debilidades humanas e físicas, ele nunca deixou de crer naquela promessa e naquele Deus. E não enfraqueceu na fé, mas veja um pouquinho mais adiante, nem atentou para o próprio corpo amortecido. Ele não tinha mais condições de gerar filhos, nem Sara. Mas a Bíblia diz assim, tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade. Mas à medida que ele era aprovado, ele era fortificado na sua fé de uma maneira, está na Bíblia, dando glória a Deus. Dê glória a Deus, irmão. A única maneira da sua fé ser fortificada é dando glória a Deus. Está na Bíblia. Está lutando, dê glória a Deus. Está sofrendo, dê glória a Deus. Está sendo provado, dê glória a Deus. Está sendo perseguido, dê glória a Deus. Porque quando você dá glória a Deus, a sua fé é fortalecida. Viram como não é rindo da cara do diabo, não, é dando glória a Deus. Que o nosso objeto de adoração é Deus. A nossa fé está nele. Eu sinto a presença dele aqui esta manhã. Quem está sentindo, levante a sua mão ao céu. Dê glória a Deus para ser fortalecido na fé. A Bíblia diz, humilhai-vos, pois, diante da potente mão de Deus. Resistir o diabo, viram? Para resistir o diabo tem que se humilhar diante de Deus. Resistir o diabo é o segundo passo, o primeiro é se humilhar diante de Deus. E ele fugirá de vós. Oh, aleluia. E estando certíssimo, Abraão nunca duvidou. Quem duvidou foi Sara. E ele tentou agradar a mulher e ficou sofrendo 13 anos sem ouvir a voz de Deus. Agora, ele nunca duvidou. Ele tinha certeza. E isto lhe foi imputado por justiça. Onde é que o senhor quer chegar, pastor Luiz Antônio? Quero concluir lhes falando, lhes dizendo que a única fé que agrada a Deus e que dá segurança na herança incorruptível é a fé tipo Abraão. Ou nós somos crente tipo Abraão hoje, ou nós não temos nada. Porque a única fé que agrada a Deus, Abraão é o exemplo mais eloquente de fé. A única fé que agrada a Deus é a fé tipo Abraão. A fé que crê na esperança contra a esperança. A fé que é fortalecida dando glória a Deus. Aleluia. A fé que tem certeza de que Deus é certíssimo para fazer aquele que prometeu. Amém? Ano passado, lá na igreja de Voti, nós ensinamos quatro dias sobre o crente Abraão. E eu descobri, pastor Valdemar, que eu tinha que me converter naquele dia. Me converti mais um pouco. Eu pensei que tinha fé, não tinha nada. Comecei a ler a Bíblia e ver. E eu tenho pedido, Senhor, dá-me esta fé. A única fé que agrada a Deus é a fé tipo Abraão. A Bíblia diz que os únicos que são da fé são aqueles que são filhos de Abraão pela fé. O que é ser filho de Abraão? É você reagir diante das circunstâncias como Abraão reagiria. Gálatas capítulo 3. Versículo 6. É o caso de Abraão, olha que lindo, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Versículo 7. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Quantos podem dar glória a Deus? E o versículo de número 9. De sorte que os que são da fé, agora além de ser filhos, são benditos com o crente Abraão.
Aleluia, louvado é o nome do Senhor. E aí vem a conclusão de Paulo, conforme Abacuque, lá no versículo 11. Ora, o justo viverá da fé. Ora, versículo 12. A lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E Paulo conclui o seu argumento da fé de Abraão, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. O que é isto, irmãos? Esta fé de Abraão foi feita como promessa a ele, e foi guardada pela sua fé, a sua posteridade. Eu repito o que diz Pedro: o que nos dá garantia do que Deus tem para nós é a nossa persistência na fé. Como Abraão creu, por causa da fé de Abraão, Deus tem para você todas as promessas de Abraão, se você crer como Abraão creu. A garantia da fé de Abraão, oh glória a Deus, é a garantia de que nenhuma maldição mais pesa sobre nós, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, glória a Deus, pela fé de Abraão. Vamos nos colocar em pé, irmãos. A Bíblia diz: Deus, pela promessa, deu gratuitamente a Abraão. A posteridade de Abraão é Cristo. E a promessa, diz Paulo no versículo 17, até hoje não foi invalidada. Aleluia. Cristo é o mediador de tudo que nós temos pela fé. Meus irmãos, eu estou concluindo lhes dizendo que a única fé que agrada a Deus é a fé do crente Abraão. Se você é filho de Abraão pela fé, você reage diante das circunstâncias como Abraão reagiria. Em pé, com a Bíblia aberta em Hebreus capítulo 11. Em pouquíssimos minutos, baseado neste versículo da galeria, nesse capítulo da galeria dos heróis da fé, eu lhes dou alguns conceitos teológicos, bíblicos e práticos de fé. Baseado no versículo 1 e 2, porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. Não há dúvida de que fé é crer antes de ver. Diga comigo: fé é crer antes de ver. Aleluia. Diga comigo: eu não vejo, mas creio. Eu não estou vendo ainda o cumprimento, mas eu estou crendo na promessa. Fé é crer sem ver. Ao contrário, nós não agradamos a Deus. Você tem que crer antes de ver. Entendeu? Senão você não agrada a Deus. Esta é a fé de Abraão. Vamos adiante. Olhe lá o versículo 8. Pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. O verbo obedecer e o verbo saber, o que é isso? Fé é obedecer antes de saber. Porque fé é uma ação dinâmica gerada pela palavra de Deus. Se você ficar querendo explicação de Deus: Senhor, primeiro tu me explica como é que acontece isso, você não vai receber nada, não vai a lugar nenhum. Deus não precisa te dar explicação nenhuma. Deus não precisa. Por que Ele não precisa? Ou eu creio que Ele sabe tudo, e que Ele tem o melhor para a minha vida e obedeço, ou não tem negócio. Deus não precisa te dar e nem me dar explicação. Obedeça antes de saber. Obedeça antes de saber. Eu sinto a glória e a presença do Senhor. Olha o versículo 12.
e 13. Todos esses morreram na fé, tendo recebido as promessas, sem terem recebido, mas vendo-as de longe, crendo nelas, abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Ou seja, eles confessaram a fidelidade de Deus e a promessa de Deus antes de ter ela na mão. Por quê? Porque a fé age no mundo invisível. Sabe o que eu imagino? O Abraão todos os dias, quando dava glória a Deus pela fé, ele abraçava Isaac. O Isaac ainda não nasceu, olhava para o velho Abraão, o velho enlouqueceu. Meu filho, tu já está chegando. Meu filho, tu já vem vindo. Oh, aleluia, Deus prometeu que tu viria, tu já está chegando. Ele abraçava Isaac sem Isaac ter nascido. Aleluia, deu para compreender? Fé é tomar posse antes de receber. Pode declarar aos quatro ventos o que Deus vai fazer na sua vida, porque Ele vai fazer. Pode declarar, se veio de Deus, se tem fundamento na palavra, se o objeto é Deus, pode declarar. Deus não vai falhar naquilo que prometeu. Vão lhe chamar de louco, não importa, permaneça crendo, permaneça dando glória a Deus. Versículo 27, pela fé, falando de Moisés, deixou o Egito, não temendo a ira do rei, mas olha que expressão linda, mas ficou firme, como vendo invisível. Quem olhava para Moisés com os olhos fixos no céu, dizia, isso é louco, é doido, até o olho dele está vidrado. O que ele está enxergando? O que ele está vendo? Ele já estava vendo a terra prometida. 40 anos no deserto, não, a terra eu estou vendo, ela está aqui na frente dos meus olhos, ó. Ela está aqui, ó. Ela está aqui na frente dos meus olhos. A Bíblia diz que a sua força não diminuiu, os seus olhos não falharam, porque ele via no mundo invisível. O que é isso? Ele não sentia, porque a fé é além dos sentimentos. A fé produz emoção, mas ela não interage nas nossas emoções. Não. A fé é uma questão que age na nossa razão e na nossa vontade, e lá na nossa intuição e comunhão espiritual. Ela não é na emoção. Nem todo mundo que se emociona muito tem fé, irmão. Não, não é assim. Mas este homem, ele via tudo, e a Bíblia diz que ele permaneceu firme como vendo invisível. Ele não sentia nada, mas ele via tudo pela fé. Aleluia, porque fé é persistir sem sentir. Versículo 31, pela fé Rabi a meretriz não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Ela recebeu os espias, e leio a história dela, ela creu no Deus de Israel, no que ele fazia, e agradeceu a oportunidade de receber aquele servo de Deus na sua casa, mesmo correndo risco de morte. Agradeceu sem receber. Agradeça já desde hoje o que Deus vai te dar amanhã, vai te dar o ano que vem, vai te dar futuramente. Não recebeu ainda, já pode agradecer. Pode agradecer o que Deus vai te dar, porque isto é fé. Versículo 39, e todos estes, tendo sido testemunha pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor. E em último lugar, fé é confiar mesmo que você não tenha nada. Eu não tenho, mas eu confio que Ele tem. Eu não posso, mas eu confio que Ele pode. Aleluia. Você pode não ter nada aqui no mundo visível, mas você tem tudo que precisa no mundo invisível. Você tem o Deus de Abraão na sua vida, e Ele é tudo em todos. Levante as suas mãos aos céus. Te dou graças, Senhor, por esta